Abra a Bíblia no livro de Mateus, capítulo 5, versículo de número 48. Eu vou entrar com você, irmãos, numa mensagem, né, mostrando para você o que às vezes as pessoas não creem, porque fala-se muito, né, de fé, vamos agir pela fé, Deus abençoa, Deus isso, Deus aquilo, legal, bacana, maravilha. Só que, como é que eu vou te explicar? Na prática, pronto, na realidade, a coisa toma um outro rumo quando às vezes a pessoa que está na igreja, ela tem um embate, ela tem um enfrentamento com o maligno, né? Ela está indo muito bem, graças a Deus, mas de repente acontece alguma coisa, acontece, tem aquele dia, a própria Bíblia diz, eu já falei isso inúmeras vezes aqui para você, que existe o dia mau, tem aquele dia, por exemplo, tá? Você dormiu hoje, beleza, amanhã você acorda do lado avesso, azedo, sei lá por quê, perturbado, acontecendo alguma coisa, sendo tentado a ter alguma coisa, né? Às vezes é no trabalho, às vezes é no casamento, às vezes é na família, às vezes é com um ente querido. Então, tem esse enfrentamento. E normalmente, quando se tem um enfrentamento, a pessoa se esquece da grandeza de Deus. Ela entra em desespero, ela fica desesperada, ela acha que não poderia estar acontecendo aquilo com ela, ela acha que porque ela está indo na igreja há 153 anos, já não era para acontecer mais. Entenda uma coisa, irmãos, enquanto você viver aqui nessa terra, você tem como arqui-inimigo seu, Satanás. Você tem que entender que enquanto você viver aqui nessa terra, você pode ser o melhor cristão da face da terra, você vai ter como inimigo seu, como arqui-inimigo seu, Satanás. E um dos nomes dessa miséria é exatamente tentador. Ele é um tentador, ele está aí para tentar. Então eu quero mostrar para você que Deus ele é perfeito e Deus ele é bom. Digam graças a Deus. No livro de Mateus, capítulo de número 5, lá no versículo de número 48, começa dizendo da seguinte forma: sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está no céu. Então eu quero que você entenda exatamente isso. Alguém vai dizer assim para você, diz, olha, ninguém será como Deus. Não, como Deus na ótica do Espírito, não. Mas você pode alcançar a bênção dessa perfeição se você agir dentro da vontade de Deus. Certo? Você pode ser uma pessoa totalmente mudada, totalmente transformada, entendeu? Para o lado da perfeição, se você agir conforme a vontade de Deus. Ah não, pastor, mas isso não é possível. Espera aí, se isso não é possível, então quer dizer que Deus está enganando a mim, a você e a qualquer outra pessoa? Se não é possível, como é que Deus coloca uma coisa na palavra dele que não é possível para mim ou para você? Como é que ele vai dar um encargo para mim ou para você, ao qual não tenhamos condições de realizá-lo? Entenda que Deus é perfeito, irmãos. Entenda que esse enfrentamento que você está nele hoje, entendeu? Se você continuar olhando para a palavra de Deus, você sai do outro lado vencedor. Entenda que diante da adversidade que hoje você enfrenta, se você continuar olhando para a palavra de Deus, você é mais do que vencedor. Entenda que no problema familiar, casamento, família, dinheiro, vida financeira, saúde, não interessa o diagnóstico, se você continuar olhando para a palavra de Deus, porque Deus é perfeito, certo? Se eu olho para a palavra de Deus, a perfeição vai me alcançar. A perfeição contra a doença, o que é? A cura. A perfeição contra a miséria, a escassez, a necessidade, o que é? A abundância. A perfeição manifestada em relação a brigas e desentendimentos familiares, o que é? É paz, é tranquilidade, é união familiar. Digam graças a Deus. Então, eu não ouvi? Ah, bom, é só uma questão de eu não ter ouvido, tá?
Então ele disse: sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está no céu. Digam graças a Deus. Amém, Jesus? Salmos de número 18, versículo 30. Salmos de número 18, verso de número 30. O caminho de Deus, ele é o que, igreja? Como que tem condições da sua vida dar errada se você está no caminho de Deus? Como que algo pode não dar certo se você está no caminho de Deus? Olha, pastor, não haveria mínima possibilidade. Entenda bem, se eu estiver dentro de uma única vontade de Deus. Entenda o que eu quero te explicar. Tem certas coisas que Deus não quer para você, mas você quer. E porque você quer, e porque você fica bitolado na tua vida, você chega a um grau de perturbação tão grande que você quer porque você quer. Não interessa o que a palavra de Deus diz, você apenas quer. Quero, tá bom, vontade permissiva de Deus. Não é que ele quer, mas se você quer, ele não vai brigar contigo. Ele não vai interferir, ele não vai chegar lá e olha, porque isso, porque... Não, você tem o livre-arbítrio. Só que tem um porém. Você é responsável pelas escolhas da sua vida. Tanto escolhas boas, quanto escolhas ruins. Certo? O resultado é você quem vai produzir. Tá bom? Então, se eu estiver naquele caminho que Deus quer para mim, a Bíblia diz aqui no versículo 30, o caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é o que, igreja? Não estou ouvindo, irmãos. Provada. E um escudo para todos os que nele, o que? Confiam. Há 7 motivos para você continuar confiando e para você continuar servindo a Deus. Eu estou te dando alguns. Certo? E eu comecei exatamente com isso, a perfeição de Deus. Meu irmão, o que é que uma pessoa ganha andando fora do caminho de Deus? Alguns acham que ganham. Alguns acham que ganham. Não, entendeu? Pastor, não é bem dessa forma, não é desse jeito. A interpretação está errada na sua ótica, amém? Eu não vou nem perder meu tempo de discutir. Na verdade, eu não discuto Bíblia. Se eu estiver conversando com alguém, falando da palavra de Deus, e começar alguma discussão, onde tem discussão, tem Satanás, eu estou fora. Fica falando sozinho, eu não discuto a palavra de Deus. A palavra de Deus é para ser lida, entendida, e depois disso, o que, igreja? Praticada. Aí ela vai bem na sua vida. Certo? Como que se eu estou no caminho de Deus, fazendo aquilo que Deus quer para mim, aliás, aquilo que Deus determina para mim, como que vai dar errado a minha trajetória? Olha, pastor, eu queria, um exemplo, né? Eu queria abrir uma empresa de fabricar chocolates. Você queria uma de chocolate? Queria. Mas você orou a Deus? Não, veio no meu coração. O coração do homem é enganoso também, irmão. Você não esqueça disso. Você acha que porque veio no teu coração, e na verdade, às vezes não é. E às vezes Deus queria que você tivesse uma empresa, mas não é de chocolate, é de pirulito. E se abriu de chocolate. Você acha que vai dar certo? Não vai. Não vai. Eu já dei exemplo aqui em vida sentimental. Já cansei de falar isso. Eu tenho várias encrencas na minha trajetória ministerial, mas assim, ó, pesada, certo? A pessoa encafifou com a outra lá, seja ele com ela ou ela com ele. Não, porque é esse que Deus me deu. Mas não, pastor, eu tenho certeza. Você tem certeza? Não vou discutir. Eu não vou discutir isso aí, certo? Mas aí a gente já sabe como é que é a história. Lá na frente,
Ô pastor, me ajuda, ora por mim. Mas peraí, não foi Deus que te deu? Por que eu tenho que orar por você agora? Não tem que dar errado, só tem que dar certo. Mas pastor, isso aí é o que o senhor está dizendo. Leia a Bíblia, irmãos. O negócio é a Bíblia, não é a minha palavra. Versículo 30. O caminho de Deus, ele é o quê? Não ouvi. Então não vai dar errado, vai tranquilo, fica tranquilo. Mas se deu errado, você não orou a Deus, você não buscou a Deus, você não está no plano e no propósito do Senhor. Certo? Tem pessoas que chegam para mim e dizem, já te falei isso, pastor, olha, Deus falou ao meu coração. Irmão, se Deus falou ao teu coração, nem me procura. Você acha que eu vou mudar o quê? Eu vou acrescentar o quê para você? Fala para mim. Seja sincero. De vez em quando eu falo uns negócios desses, depois vem comentário lá no meu Face, vem num monte de lugar. Porque não sei o quê, porque bababá, porque BBB. Vai caçar minhoca no asfalto. Entendeu? Mas seja sincero, larga de hipocrisia. Deus falou? Deus falou. A minha palavra, ela entra onde aí? O que é que ela vai acrescentar para você? Aonde que vai trazer algum benefício para a sua vida? Não vai trazer. Não vai trazer, certo? Se Deus falou, está falado. Você tem que parar, irmãos, e começar a pegar o problema e trazer a ótica da palavra de Deus, certo? Quantas vezes alguém chegou para mim e disse, pastor, eu estou na dúvida, e eu sempre falo o seguinte, eu não quero interferir na sua vida, porque eu não posso fazer isso. Eu posso às vezes chegar para você e falar assim, olha, o caminho é esse aqui, ó. Pastor, mas eu quero ir para cá. Mas irmão, é aqui, ó. Não, mas pastor, o senhor tem que entender que eu vou aqui primeiro, depois eu volto lá, irmão. Não vai aqui não, vai aqui, ó. Mas se você quer ir para lá, é uma questão sua. Eu não posso interferir. Certo? Não posso. Mas se eu estiver orando por alguma coisa e bater uma dúvida no coração, eu paro ali na hora. Eu não paro de orar, eu paro de agir. Certo? Eu travo. Bom, mas como trava, pastor? A Bíblia diz que a fé sem obras, ela é o quê? Ela é morta. Eu tenho que orar, mas eu tenho que tomar o quê? Atitudes. Amém, Jesus? Eu não tomo atitude se eu estiver na dúvida. Eu continuo orando. Enquanto Deus não esclarecer para mim, eu não dou um passo à minha frente, irmãos. Eu não vou para frente, eu não vou para trás, eu não vou para a direita, eu não vou para a esquerda, eu não abro um buraco no chão e nem pulo. Eu fico ali, enquanto não for esclarecido. Porque o caminho de Deus é perfeito, o caminho de Deus não tem erro, o caminho de Deus não tem falha, o caminho de Deus não traz dores, a bênção do Senhor, ela enriquece e não acrescenta dores. Amém? Então ele diz aqui no versículo de número 30 do Salmos 18, o caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor, ela é o quê? Provada. Me aponta um erro da palavra de Deus, irmãos. Me aponta uma falha da Bíblia Sagrada. Foi escrita por homens, escritores, mas autor é um só, é o próprio Deus. E não tem falhas, você não encontra uma. Não, falhou aqui, não. Pelo contrário, Deus mostra até a falha daqueles que falharam no passado. E ele disse mais, é um escudo para todos os que nele confiam. Meu irmão, isso é a perfeição de Deus. É confiar. Eu fui no médico, o médico disse que o problema é XYZ. Tá bom, eu vou respeitar, eu vou fazer o tratamento, certo? Mas eu confio no meu Senhor. É Ele quem vai reverter todo e qualquer quadro da minha vida. É Ele quem muda a situação da minha vida. Vai lá no livro de Provérbios, um pouquinho à frente onde você está. Capítulo de número 4 do livro de Provérbios. Eu estou dando uma passeada hoje na Bíblia contigo, tá, irmãos? Versículo de número 18. Mas a vereda dos justos é como a luz da aurora. Você sabe o que é uma vereda, não sabe? Alguém sabe ou não? Caminho, vereda é caminho. Então,
O caminho do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até que o dia seja o quê? Perfeito, iluminado. Amanhã, a hora que nasceu o sol nasce, sei lá, que horas que nasce amanhã. Mas vamos dizer que ele vai nascer às 6h42. Um exemplo eu vou te dar. Está tudo escuro, até 6h41 está tudo escuro. Quando dá 6h42 está um sol de rachamamona? É assim ou não? Vai devagar, não vai? É gradativo, não é? Sim ou não, igreja? Quem é que planta hoje e colhe amanhã? Ninguém. Então, quando se há uma necessidade, eu começo a orar hoje, já tem uma luzinha. Aí eu busco Deus amanhã, parece outra luzinha. Aí eu busco depois, parece outra luzinha. A coisa vai aumentando, até que dia fica perfeito. Até que tudo termina as trevas, termina a escuridão e começa a luz sobre a sua vida. Porque Deus é perfeito, irmãos. Deus não erra. Deus não errou quando criou a mim, quando criou você. Deus não errou quando chamou a mim, chamou a você para o evangelho dele, para a obra dele. Deus não errou, entendeu? Quando ele fez todas as coisas. Deus não errou quando deixou a bênção. Mas a pessoa não olha para a perfeição de Deus. O ser humano no embate, ele entra em parafuso, ele entra em desespero. Entrou em desespero, pastor, eu entrei. Não vai ter bênção. Não adianta. Por quê, pastor? Porque o desespero, o arrancar cabelos, é uma prova clara de que você não está totalmente confiando em Deus. Eu volto aí onde eu estou, tá? Mas dá uma idazinha no Salmo de número 20. Eu li outro dia aqui na igreja para vocês. Versículo de número 7. E no já eu quero que você leia bem alto esse versículo aí. Salmos 20, versículo de número 7. Mas você vai ler alto, não vai? Sim ou não? Sim. Que maravilha, né? Pastor, por que manda a gente ler alto? Mais uma vez eu vou explicar. A fé vem pelo ouvir o quê? Então, quando você lê alto, qual é o ouvido mais perto da sua linda boquinha? Pois é. Então, o primeiro a ouvir o que você está lendo é você mesmo. Amém? Até nisso eu estou te ajudando, viu, meu irmão? Acharam aí Salmos 20, versículo 7? Todo mundo já achou? Então, no já, você deixa esse vozeirão que Deus te deu sair e leia bem alto para mim em nome do Senhor. Amém? Vamos lá? Já. Por que eu tenho que fazer menção ao nome do Senhor? Porque simplesmente Ele é justo, Ele é perfeito, Ele não vai deixar falhar. Quando eu pego um problema, porque às vezes a pessoa chega para Deus e diz assim, olha, bom, já que o pastor pregou, eu vou pegar esse problema aqui, eu vou colocar aqui na mão de Deus, ó, Deus está aqui, colocou na mão de Deus, eu vou na minha caminhada, está lá o problema na mão de Deus, mas Ele está aqui, de vez em quando, Ele está demorando, hein, meu? E vai, dá mais uma olhadinha, não dá para você ajudar lá na mão de Deus, resolver lá para mim? Não dá, né? Pensei que desse. Não dá para contar contigo, mas então... Eu volto e pego da mão de Deus. É como se eu estivesse chamando Deus de incapacitado. Colocou, deixa, irmãos. Está lá na mão do Senhor. Coloca teu cuidado sobre o Senhor. Ele te susterá e nunca permitirá que um justo seja abalado. Salmo 55, versículo 22. Pronto. Coloca o cuidado, pega o problema e coloca. Por quê? Porque Deus é perfeito. E aonde entra a mão de Deus, meu irmão? Desamarra, desata, desfaz, desenrola, entendeu? Entrou luz, acabou trevas. Entrou bênção, acabou maldição. Amém, Jesus?
Meu irmão, olhe para a perfeição. Olhe aqui, Provérbios 4, novamente, versículo 18. Mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até o dia ser perfeito. Agora, eu entro com aquela velha história de sempre minha com você. Que, na verdade, nós já estamos indo aqui no embate, eu contigo. Eu estou no mês de setembro, né? 9 meses que eu estou nessa briga santa com vocês aqui. Qual é o tempo que você tem tirado para Deus por dia? Não me responda, responda para você. Eu faço a pergunta e você dá a resposta para você mesmo. Entendeu? Ô pastor, eu oro. Eu sou uma pessoa que eu oro basicamente o dia inteiro. Dia inteiro. É, pastor, eu oro o dia inteiro. Quando fala assim, é mais ou menos assim, ó, pastor, não me pergunta mais não, porque eu oro o dia inteiro. Mas aí, se você for dar vou usar um vocabulário da minha avó, uma escafunchada, já ouviu essa expressão? Escafunchar, né? Você vai chegar para o irmão e dizer, o dia inteiro, mas cada vez que você ora, é quanto tempo? Não, eu falo com Deus. Vixe, eu falo o dia todo com Deus. Deus, obrigado. Deus, amém. Louvado seja Deus. Se juntar isso tudo, deu quanto? Dá uns 10, 15 minutos? Meu irmão, se você não aprender a tirar um tempo para Deus, é perda de tempo. Quando Jesus foi orar, ele deixou os discípulos, e você já conhece a passagem, e disse, olha, eu vou a um tiro de pedra ali, eu vou orar, vigiem comigo. Foi. Orou, voltou. Quando ele volta, o que os abençoados estavam fazendo? Dormindo. Jesus olhou para eles, porque eu quero deixar isso bem claro para vocês, isso não é doutrina de pastor ou de igreja, isso é bíblico. Eu não prego aqui para você doutrina, eu te dou a palavra de Deus. Amém, Jesus? Encontra dormindo, ele disse, mas o que é isso? Estou trazendo um vocabulário atualizado para você entender. Vocês estão dormindo, vocês não puderam vigiar comigo, orar comigo pelo menos 1 hora. Você vai dizer para mim que você não tem 1 hora do seu tempo para tirar a Deus, irmãos? Para dar para Deus? Sendo que o criador desse espaço de tempo de 24 horas foi Deus, e Deus não erra no que Ele faz. Então, quando Ele nos deu 24 horas, é porque 24 horas é o dia, é o total de horas por dia para um ser humano sobreviver naquele dia. Certo? Você não tem tempo para Deus? Não, pastor, eu não tenho tempo para Deus. Não. Você não tem Deus como prioridade da sua vida. Não, o senhor está errado, então me prove diferente. Fica à vontade, eu dou espaço aqui a qualquer um de vocês, me prove isso diferente. Você não tem tempo para Deus? Não, Deus não é prioridade, porque o dia que o Espírito de Deus for a essência da sua vida, for mais do que o ar que você respira, mais do que a comida que você come, você vai ter todo dia pelo menos 1 hora e oferecê-la a Deus. Você pode acreditar no que eu estou te falando. Não busca, não faz, não lê Bíblia. Você conhece a palavra de Deus, irmãos? Você já leu? Eu vou perguntar, mas você não responda, pelo amor de Jesus, responda para você. Você já leu a Bíblia pelo menos uma única vez? Ela é inteirinha, do livro do Gênesis até o livro do Apocalipse. Você já leu? Vamos dar um desconto de Bíblia, né? Porque hoje eu estou bonzinho, estou dando desconto. Pelo menos o Novo Testamento, que começa no livro de Mateus e termina no livro do Apocalipse. Pois é. O destruidor, aquele que vem senão para matar, roubar e destruir, como está escrito lá em João 10:10, que é Satanás, conhece a Bíblia inteira.
E que vergonha você como filho não conhece. Mas você quer que o teu filho fale com você. Você imagina teu filho uma semana, um mês, né? 2 meses sem falar contigo, sem olhar na tua cara. Como é que você se sentiria, meu irmão? Hein? Ah, pastor, me sentiria mal. E Deus, como é que ele se sente? Ah, não, Deus entende. Não entende, não. Não vem com esse papo besta, não. Deus não entende, não. Deus não entende o que eu quero que ele entenda para satisfazer um erro meu. Entendeu? Não tem esse negócio. Mas aí eu quero cobrar de Deus tudo. Legal, ele vai fazer, ele é perfeito. Mas o que eu tenho dado para ele? Qual é o espaço que eu tenho dado para ele? A Bíblia diz claramente: buscar-me-eis e o quê? E me achareis. Mas se eu não estou achando, é por quê? Porque eu não tenho buscado. É simples, é bíblico, é palavra de Deus. E mais, irmãos, contra fatos, não tem argumentos, não existe argumentos. Então olha isso aqui, para ficar no teu coração. Cadê? Versículo 18 do Provérbios 4. Mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Isso é o Deus perfeito que eu tenho te falado. Certo? Agora vamos ver a bondade de Deus. Livro de Naum, Velho Testamento. Capítulo de número 1, versículo de número 7. E você vai ler isso aí, logo depois disso aqui, vai vir uma pergunta para te arrebentar. Posso ou não? Nossa, que alegria no meu coração. Todos disseram que sim. Que coisa linda. Pastor, não complica não. Não complico não, eu te ajudo. Você pode ter certeza que eu te ajudo. Depois eu vou contar para você o que eu estou fazendo essa semana, que veio ontem no meu coração. Você vai ver que eu te ajudo, sem você me pedir, sem nada. Tá? Você às vezes não sabe, mas você está coberto, meu irmão, de bênção na tua vida. Você crê? Então diga amém. Vamos lá, acharam Naum, capítulo 1, versículo de número 7? O Senhor é o quê? É bom. Olhem para mim. Se o Senhor é bom, você crê que Ele é bom? Bom porque não tem outra palavra no nosso vocabulário da língua portuguesa. Mas deixa eu perguntar, você crê que Deus é bom? E por que Ele não tem feito para você? Olha isso, irmãos. Dá até para ouvir um mosquito voando. Está aqui, ó. Que coisa incrível. Ele é bom. É bom. Você crê? Creio. Por que Ele não faz para você? Por que Ele não tem feito? Não sei. Coitado de mim. Quem sou eu para julgar a tua vida? Não sei. Não sei. Deus é bom. Uma fortaleza no dia da angústia. Eu vou te responder por quê. E conhece os que confiam nele. Está aí a resposta. Ele é bom? Ele é bom. Bom, mas e por que Deus não está fazendo? Espera aí, a culpa está em Deus ou a culpa está em mim? O erro está em Deus ou o erro está na minha vida? O que vocês acham? Na minha vida, irmãos. Deus não erra, quem erra sou eu. Amém, Jesus? E ele disse aqui, olha, uma fortaleza no dia da angústia. Na hora da adversidade, você tem buscado a Deus, se escondido no Senhor? Ou você tem tentado resolver a parada, a adversidade, segundo o seu próprio entendimento? Não sei. E ele diz aqui, olha, e conhece os que confiam nele. Mas e os que não confiam? Ele conhece? Faz parte dele? Está junto com ele? Anda junto com ele? Por isso é que eu estou te dizendo, irmãos, nós enfrentamos adversidades assim, olha, para arrebentar. Coisas
que às vezes vem para a nossa vida, que parece que o chão aqui embaixo terminou, você está sem ele. Bom, pastor, e numa dessa aqui que eu faço? Eu tenho dois caminhos a tomar. Ou eu vou confiar em Deus, ou eu vou confiar em Deus. Eu já estou na perda. Eu sempre brinco com vocês, que de vez em quando eu escuto ainda alguém dizendo o seguinte: ei, rapaz, tem que correr agora atrás do prejuízo, né? Uma pessoa que, para mim, que está no prejuízo e corre atrás do prejuízo, ela deve ser doida, irmãos. Porque se eu estou no prejuízo, eu tenho que correr atrás do quê? É do lucro, do crescimento. Então eu vou me unir à palavra de Deus, eu vou estar junto com o Senhor. Ele é bom, irmãos. Ele é bom. Eu, Ayrton, não vou falar por ninguém aqui, eu vou usar eu como exemplo, eu mesmo. Eu que não estou sendo legal com meu Deus, eu é que não estou sendo bom com meu Deus, eu é que não estou fazendo a regra, né, seguindo a regra do que Ele determinou para mim. Eu, Ayrton, que estou deixando meu Deus de lado, porque Deus não me deixa de lado, eu que o deixo, Deus não me abandona, eu que abandono Ele. E é por isso que não acontece. É por isso que a coisa não desenrola. É por isso que não vai. Certo? Porque mais uma vez eu te ensinei isso e eu quero que você grava isso no seu coração. Se tem promessa, você pegar o teu problema e trazê-lo à luz da palavra de Deus. Tem alguma promessa para isso que você está enfrentando? Pastor, tem. Então, se tem promessa, tem a vitória de Deus. Eu conversava, com quem que eu estava conversando? Sei lá com quem que eu estava conversando, eu converso com tanta gente. Estava falando com a Lucélia, quem mais estava lá? Não sei. Eu falei, olha, eu vou te dar um exemplo. O Gelson. Ele estava lá e ele não fala, mas louvado seja o nome do Senhor, viu? Bendito é aquele que vem em nome do Pai, irmãos. Aleluia. Eu falei, se você, uma das coisas que você tem que fazer, eu estava dando um exemplo para ele, de um caso que a gente estava conversando. Eu falei, Gelson, nas minhas orações, todas as minhas orações, eu sempre peço a Deus o seguinte: Deus, me dê uma boa palavra. Eu sempre tenho que ter uma boa palavra para entregar a alguém que esteja necessitado. Acabou. Eu tenho dia que eu pego um versículo, eu estou lendo aqui a Bíblia, e bateu um versículo no coração, bateu, acabou, eu guardo ele aqui comigo. Às vezes vem você, vem o outro, vem não sei quem, encontro alguém, falo com alguém, ligo para alguém liga para mim, eu dou aquela palavra, é uma palavra que eu tenho. Eu falei, mas entenda bem, vamos pegar o Salmo 23, versículo de número 1. A palavra de Deus, ela é geral, ela tem uma abrangência geral, certo? O que diz o Salmo 23, 1? Alguém se lembra aí? Vocês estão falando ou estão rezando? Então vamos falar. Salmo 23, 1, igreja. O Senhor. Olha o que a palavra de Deus faz. Olha como é que é a palavra de Deus. A Dalila chega para mim e diz assim: pastor, o Sansão, que é o Sansão da vida dela, que é o Cláudio. Ei, Sansão, hein? A cara dele de Sansão, tá vendo? Pastor, ele não está muito legal. Ele está meio esquisito, aquele homem. É só exemplo, viu, irmão? Senão vão achar que ele está esquisito mesmo. Não está, não. Eu vou dizer para ela, Dalila, mas a Bíblia diz que o Senhor é o seu pastor e nada te faltará. Não vai faltar nada no teu casamento, na tua família. Certo? Encaixou a palavra aí ou não? Sim ou não? Aí tá bom. Ele chega para mim e diz assim: pastor, eu estou com um problema de saúde, acabei de vir do médico, olha o que está escrito aqui, o meu exame deu isso. Eu vou dizer para ele, mas irmão, a Bíblia diz no Salmo 23, 1, que o Senhor é o seu pastor e não vai te faltar nada, não vai te faltar saúde. Encaixou? Sim.
É a mesma palavra. Aí vem o outro e diz para mim, pastor, o negócio meu é no trabalho, está perseguição, tem um chefe lá me perseguindo e tal, e BBB. Eu vou dizer para ele, irmão, mas a Bíblia diz, no Salmo 23:1, que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Não vai te faltar segurança no seu trabalho, não vai te faltar paz no seu trabalho. Encaixou? Sim. A palavra de Deus é universal, irmãos. Sempre tem uma boa palavra. Amém, Jesus? Ela não falha. Lógico que tem umas que são mais específicas, certo? Mas a palavra de Deus, ela é grande. Ela é uma semente. Cada pastor, mas eu não sei nem falar nada. Mas uma sementinha que você der para alguém que não está tendo nada, é a mesma coisa. Uma pessoa está morrendo de sede, ela tomaria 10 litros de água. Você dá um copo, já resolveu. Alguma coisa já vai resolver. Então ele diz aqui, olha, versículo, cadê? Naum, capítulo 1, versículo 7. O Senhor é bom, uma fortaleza no dia da angústia, e conhece os que confiam nele. Não é assim, eu confio em Deus. Eu estou falando que eu confio. Você vai olhar para mim e falar, nossa, o pastor confia em Deus. O pastor falou que confia em Deus. O pastor está lá, ele demonstra que confia em Deus. Tá. E aqui? Porque você está vendo aqui, mas Deus está enxergando aqui, Não basta só falar, tem que confiar de coração. Amém, Jesus? Se tiveres tua fé como um grão de mostarda, do tamanho de um grão de mostarda, se a nossa fé, e você já viu o grão de mostarda, né? É minúsculo. Disseres a este monte, erga-te e lança-te no mar, não duvidar no teu coração, mas crê que se fará aquilo que diz, tudo que disser, vos será o que, irmãos? Feito. Então a fé remove. Aonde que a fé remove montanhas? Ô pastor, a fé remove montanhas. Tá bom, onde está escrito? É que nem aquele negócio na Bíblia, Deus escreve certo por linhas tortas. A gente fica até arrepiado ao ouvir um negócio desse, mano. Mas onde está isso na Bíblia? Onde tem isso? Onde está escrito que a fé remove montanhas? Palavra, irmãos, que você fala. Palavra alguma que sai de sua boca volta para você vazia. Você se enreda com as palavras de sua boca. Olha o que o versículo diz. Se a nossa fé for do tamanho de um grão de mostarda, você vai dizer, vai falar a este monte, erga-te, lança-te no mar, e não duvidar no coração daquilo que você falou, mas crê que se fará aquilo que diz, tudo que disser vos será feito. Então não tem fé que remove montanhas, tem palavra que remove montanhas. Digam graças a Deus. Amém, Jesus? Salmos de número 25, versículo de número 8. Bom e reto é quem? É o Senhor, pelo que ensinará o caminho aos pecadores. Ele é bom e ele é o quê? Ele é reto, ele é justo. Ele vai ensinar o caminho. Ô pastor, será que Deus ensina? Será não, ele ensina. O que resta saber é o seguinte: se eu quero aprender. Se eu quero aprender. Eu tinha um amigo de faculdade, irmãos, o cara era engraçado para encrenca. Tinha um professor meu que ele não ia muito com a fachada. Então chegava na hora da aula desse professor, ele levantava, saía da sala, ia lá para o pátio, ficava por lá, ia para a cantina e daí por diante. Mas quando chegava o resultado das provas, ele dizia, eu não entendo porque que eu tiro nota baixa. Mas se você não entende porque tira nota baixa, eu falei uma vez para ele, eu falei, deve ter algum doido, ou é você ou sou eu. Você não fica na aula, você não aprende, você não quer saber de nada, você quer tirar nota alta, você quer o quê? Não, ô pastor, mas eu estudo em casa. Mas tem coisinhas que o professor diz que você não pega em livro. E às vezes ele te cobra o que ele disse, entendeu? Em prova. Não é nem o que está escrito no livro. É uma coisa incrível, né? Você come o livro,
Chega no dia da prova, não cai nada do que você estudou. Sou professor, está meio doido, professor. Então Deus ensina, mas precisa saber se eu quero aprender o caminho de Deus. Porque às vezes eu não quero. Às vezes eu quero só ir na igreja, ficar numa boa, né? Ter aquela atitude de religioso na minha vida. Estou lá, estou indo, né? Tá bom. Não, tá bom não, irmãos. Eu tenho que continuar aprendendo até o fim da minha vida, em o nome do Senhor Jesus. E põe uma coisinha na sua cabeça que eu aprendi isso há muitos anos atrás. Aprendizado não ocupa espaço. Aprenda. Vai aprendendo. Salmos de número 34. 34, verso de número 8. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele, o que, igreja? Confia. Eu falei hoje de manhã, e eu já comentei isso aqui na igreja, porque aqui está escrito assim, olha, provai e vede que o Senhor é bom. Eu me lembro quando eu comecei a namorar a Wanda, né? Ela não está aqui para confirmar, mas ela estava aqui de manhã hoje. E quando a gente está namorando, eu falei, eu vou fazer uma graça com a Wanda, né? Eu particularmente gosto muito de frutos do mar, irmãos. Eu gosto. A única coisa que eu não consigo mesmo, já falei para vocês, é comer o lascado do peixe cru. Eu não entendo nem porque que o peixe tem que ser cru, porque que não frita esse trem. Mas enfim, nariz e gosto, cada um tem um. Concordam comigo? Amém. Mas eu gosto muito de frutos do mar, muito. E eu cheguei para a Wanda um dia, né? Juntei um dinheiro, guardei, economizei, mas virou um rolo danado, irmãos. Cheguei porque o meu namoro com a Wanda não foi namoro, eu tive uma amizade santa com a Wanda, né? Eu morava em Niterói e a Wanda morava em Franca, 1.200 quilômetros. E eu via a Wanda a cada 4 ou a cada 6 meses, só para você ter uma ideia. Eu saía de Niterói sexta-feira à noite, chegava sábado de manhã em Franca, ficava amanhã com a Wanda, ficava à tarde, ficava à noite, saía, dava uma voltinha em Franca, domingo levantava, almoçava, 3 horas da tarde eu pegava um ônibus e eu estava indo embora para Niterói. E aí, só daqui a 4, 5 ou 6 meses que eu ia ver a Wanda novamente. Esse foi o meu namoro com a minha mulher. Amém. Falei, eu vou chegar lá, vou chamar a Wanda para comer um camarão comigo, né? Fazer uma graça, está namorando, vamos fazer uma graça, né? Não custa nada. Cheguei para ela, falei, bem, vamos num restaurante, vamos comer um camarão. Ela olhou para mim e falou, camarão? Quando faz assim, ó, camarão, aquela boca dá uma entortada, você falou, pronto, já lascou tudo, né? Já danou tudo. Eu falei, mas por quê? Ela falou, não gosto de camarão. Eu falei, nossa, mas você comeu assim, não gostou a primeira vez? Ou você descobriu depois que não gostava? Como é que foi isso? Não, eu nunca comi. Eu falei, não, mas pera aí um pouquinho. Alguma coisa não está certa aí, moça. Eu falei, Wanda, eu preciso entender, né? Namorando, você não vai discutir muito, né? Quer dizer, não vai discutir nem namorando, nem depois que estiver casado. Tem que discutir. Mas eu falei assim, eu não vou ficar perguntando muito. Eu falei, mas pera um pouquinho, você não gosta de camarão? Não, eu não gosto. Eu falei, mas você nunca comeu? Não, eu nunca comi. Eu falei, então me explica, como é que você não gosta se você nunca experimentou? Ela falou, eu não gosto porque tem perna. Falei, você não gosta de camarão porque camarão tem perna. É. Eu falei, mas você come frango? Como frango. Eu falei, é tudo manco. Você come boi, vaca, carne de vaca? Como? É tudo manco. Você gosta de carne de porco? E ali em Franca é uma minerada danada, né? Os amigos de Franca, aí Deus abençoe. Franca só é São Paulo por erro de demarcação geográfica, que era para ser Minas, né? Tem mais mineiro em Franca do que paulista.
come uma carne de porco danada. Eu falei, os porcos lá nascem tudo sem pata, sem pé, sem nada. Nunca provou, mas não gosta do camarão. Como é que começa o versículo, irmãos? Provai. Se você não provar da palavra de Deus, se você não provar daquilo que Deus manda você fazer, se você não provar daquilo que Deus manda você tomar atitude, como é que você vai conhecer a grandeza, a bondade, o amor e a misericórdia de Deus? Me explica. Como é que eu quero resposta se eu não falo com Deus? Como é que eu quero conhecer Deus se eu não leio Bíblia? Como é que eu quero me consagrar se eu não jejuo? Eu gostaria de saber, irmãos. Então tem que ser provado, irmãos. Em outras palavras, você não vem na igreja e eu falo, estou com a garganta hoje que só Deus é que sabe como é que está, irmãos. Eu estou uma semana em uma batalha com a minha garganta que só Deus é que sabe. E forço a minha garganta e está doendo e eu continuo falando. Para você sair daqui, chegar lá fora, você não se lembrar de mais nada. A palavra de Deus é para ser praticada. Você tem que provar. Amém, Jesus? Você tem que começar a provar, porque diz aqui, olha, provai e vede que o Senhor é bom. Espera aí, eu só vou saber a bondade de Deus, conhecer a bondade de Deus, se eu começar a provar aquilo que Ele manda eu fazer, irmãos. Certo? Por exemplo, como é que eu vou saber se orar é bom ou não, se eu não oro? Como é que eu vou saber se ler Bíblia é bom, se eu não leio Bíblia? Eu leio lá tudo do meu trabalho, tudo que tem do meu trabalho eu leio. Eu leio tudo que está na internet, não sei aonde. Eu leio tudo que me mandam no WhatsApp. Eu leio tudo que me passam aqui. Mas eu não leio a Bíblia, pelo amor de Jesus. Eu estou numa escola e eu leio os livros que o professor passa. Eu estou numa faculdade, eu leio tudo que eu faço. Leio os trabalhos que eu faço. Leio livros para poder fazer um trabalho. Como é que eu não leio a palavra de Deus? Como é que eu vou saber que Deus é bom ou não? Como é que eu vou provar isso dele? Hein? Meu irmão, a palavra de Deus tem que ser provada. Provai e vede que o Senhor é bom. Aí ele diz assim, olha, bem-aventurado. Você sabe o que é ser bem-aventurado? Sabem ou não? Feliz. Então, bem-aventurado o homem que nele o quê? Confia. Mas como que eu vou confiar se eu não estou provando, irmãos? Como é que eu vou confiar que aquela comida é boa, certo? Se eu não estou provando. Fala para mim. Se eu não tenho meu momento de comunhão, se eu não estou buscando. Tem horas, irmãos, que tem coisas na nossa vida que tem que ser eliminadas. O ser humano hoje, ele está num ritmo de vida em pleno século 21, que é... A única coisa que você ouve falar é o seguinte, estou preocupado e não tenho tempo. Isso já cansou, irmãos. Por isso que o ser humano está vivendo aí doido, maluco, conversa com o poste, fala com galho de árvore, conversa com o cachorro que está na rua e tudo mais, fala sozinho e daí por diante. Espera aí, para um pouquinho, baixa a frequência, comece a buscar em Deus, certo? Já falei para você, você não precisa fazer o que eu faço, mas comece a fazer. Eu dei o exemplo, você pega uma pessoa totalmente sedentária, não faz nada na vida. Ela acorda amanhã e diz, seu bom, hoje eu vou começar a praticar exercício, vou correr 10 quilômetros. Você vai o quê? Eu vou correr 10 quilômetros. Eu perguntaria de novo, você vai o quê? Espera aí, você não faz nada. Você não vai conseguir correr um quarteirão, não é 10 quilômetros não. Mas se hoje ela for começar a caminhar, e vai aumentando, acelerando, daqui a pouco está dando um trote, está correndo um pouquinho mais, daqui a um certo tempo ela vai estar correndo, não é 10 não, é 12 quilômetros. Mas tem que começar. Mas a pessoa não começa. Eu falei aqui outro dia,
Se você pegar, por exemplo, o livro de Provérbios, abra sua Bíblia aí no livro de Provérbios, vai no último capítulo do livro de Provérbios para mim. Esse foi um exemplo que eu dei. Vai lá. Qual é o último capítulo do livro de Provérbios, igreja? Olhem para mim. Qual é o último? 31. Agora olha para mim e responda com sinceridade no teu coração. É para você a resposta. Só você ouve a sua resposta. Você, porventura, já leu o livro de Provérbios todo? Pois é. Se a resposta é não, eu diria para você, olha, miseravelmente, se você ler um capítulo por dia, você vai demorar quanto tempo a ler o livro de Provérbios? 1 mês, irmãos. E você não faz isso. Se você não conhece, está aqui no dia de hoje, mês de setembro, já se passaram 8 meses e você não conseguiu ler o livro de Provérbios. Se você ler 2 capítulos, em 15 dias você leu. Mas não adianta o pastor ensinar, né? A parede falando e o pastor falando, a parede eu acho que tem mais expressão. Livro do Gênesis, quantos capítulos tem no Gênesis? Você sabe? Vai conferir, abre no livro de Gênesis, mas vou te falar, são 50 capítulos. Mas dá uma conferida lá, às vezes eu errei. Quantos capítulos tem o livro de Gênesis, irmãos? 50, olhem para mim. Você leu 2 por dia, você já leu o livro do Gênesis todinho? A resposta é sua, só para você. Aquilo que eu pergunto, só se eu te pedir a resposta alta. Caso contrário, você só responda para você. Se você ler 2 capítulos por dia, em 25 dias, você lê o livro do Gênesis todinho. Você está perdendo tempo na tua vida, irmãos. Essa que é a verdade, você está perdendo tempo. Você sabe quanto tempo demora para você ler 2 capítulos? Tranquilo, em paz, na boa. Faz ideia ou não? 15 minutos no muito. 15 minutos no muito. Bom, vamos falar assim, ó, vamos dar um pouquinho mais, vai. 20 minutos no muito. No meio dessa 1 hora, você não tem 20 minutos para tirar e ler aí 2 capítulos por dia? Você tem que provar de Deus, irmãos. Não tem porção mágica, nem nessa igreja nenhuma. Não tem um pozinho, que nem lá do Peter Pan, né, sininho que joga na tua cabeça, você sai voando, resolve os teus problemas. Não existe isso. A porção que existe é da palavra de Deus. Como é que começa o Efésios, capítulo 6? Dá uma idazinha lá. Livro de Efésios, capítulo 6. Depois do livro de Gálatas, vem o livro de Efésios. O capítulo 6, só o versículo 10 eu quero. Que é um versículo que eu falo muito aqui na igreja. Efésios, capítulo de número 6, versículo de número 10. No demais, irmãos meus, isso aqui não está falando para o mundano aí fora, está falando para o povo que é de Deus. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. O que é a força do poder de Deus? Já falei aqui para vocês. Alguém se lembra? Me fala aí de algo mais poderoso que você conheça fora da palavra de Deus. O que é mais poderoso do que a palavra de Deus? Nada. Então a força do poder do Senhor é a palavra dele. Pastor, a palavra, como é que começa o livro do Gênesis? Capítulo 1, versículo 1. No princípio,
era o verbo. Verbo é palavra. E o verbo estava com Deus. A palavra estava com Deus. E o verbo era Deus. Se você vem para o Evangelho de João, capítulo 1, tá? Você vai ver que o verbo se fez carne e habitou em nosso meio. A palavra se fez carne. Então a palavra de Deus é a força do poder. E como que eu me fortaleço no meu Senhor? Aí eu volto à nossa velha briga. Se eu não oro, eu não me consagro, eu não leio Bíblia. Como é que eu faço para me fortalecer nele? Me explica, irmãos, eu quero aprender com você. E você sabe que eu amo quando as pessoas participam das minhas reuniões. É participando que a gente vai aprendendo. Amém, Jesus? Como é que eu me fortaleço? Como é que eu faço? Eu me fortaleço todos os dias. Eu almoço, tomo café, eu janto, entendeu? Eu tomo um cafezinho à tarde, eu janto mais tarde. E tem uns que eu ainda brinco com vocês, tem uns que para pegar no sono ainda tem que fazer uma boquinha, comer alguma coisinha para poder dormir. Então eu estou me fortalecendo fisicamente, mas e espiritualmente? O que eu tenho dado para o meu espírito? Qual é a comunhão que eu estou mantendo com o meu Senhor? Qual é a aproximação que eu tenho de Deus? Hein? Meu irmão, Deus é bom e Deus é perfeito. Amém, Jesus? Hoje eu paro por aqui. Semana que vem eu vou falar com você que Deus, ele não muda. O que ele determinou é o que vai acontecer. Ele é imutável. Não tem como o Espírito de Deus mudar. Ele determinou, vai acontecer aquilo. Então eu não tenho que ficar desesperado com nada. Eu tenho que apenas continuar confiando no Senhor. É um exercício espiritual fazer isso. Não é qualquer um que consegue fazer isso. Mas eu tenho que continuar. Porque aquilo que eu sempre... Qual é o versículo que eu mais falo aqui dentro dessa igreja? Alguém se lembra? Salmo 127, versículo de número 1. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Quer dizer, se Deus não fizer, quem é que vai fazer por mim? Esse é o recado de Deus hoje para você. Guarde essa palavra e coloque bem fundo dentro do seu coração, em o nome do Senhor Jesus. Amém, Jesus? Curve a cabeça e feche os teus olhos. Pai, a Bíblia diz lá no livro de Efésios, capítulo 6, versículo de número 10, no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Pai, abençoe a vida deste homem, abençoe a vida desta mulher, abençoe o casal, a família, abençoe os entes queridos, a saúde, o trabalho, a fonte de renda de cada um. Que a bênção do Senhor, meu Deus, esteja sobre cada um. Que eles possam sair daqui no dia de hoje, meu Deus, fortalecidos no teu poder e na tua graça. Pai, eu os abençoo para a glória do teu santo nome e declaro a bênção sobre a vida. Eu declaro essa semana uma semana de bênção e de vitória sobre a vida de cada um, para a glória do teu nome, em o nome do Senhor Jesus. E todos digam graças a Deus e vamos aplaudir ao Senhor bem forte, em o nome do Senhor Jesus.